Seja bem-vindo a mais um Documento Jovem Pan. Hoje a gente fala sobre a tão sonhada gravidez, histórias de quem enfrentou um longo caminho em busca do positivo. Um mundo cheio de possibilidades para a realização de um sonho. A jornada para ter um filho pode ser longa e sofrida para muitos. Fertilização, inseminação e a adoção são alguns dos caminhos para ver a família crescer. A infertilidade é um problema de saúde que afeta milhões de pessoas em idade reprodutiva em todo o mundo. Segundo os especialistas, homens e mulheres que tentam a concepção há mais de 12 meses devem procurar ajuda médica. Dificuldades para gerar um bebê incluem alteração hormonal, genética, estresse, além de hábitos comportamentais. Mas os tratamentos avançados de reprodução são a esperança para quem quer aumentar a família. A busca do casal pela gravidez se transformou em um caminho sinuoso, repleto de altos e baixos, semelhante às histórias de diferentes famílias que também lutam contra a infertilidade. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que entre 50 e 80 milhões de pessoas sofrem com a infertilidade em todo o mundo. No Brasil, estima-se que 8 milhões de pessoas sejam afetadas, ou seja, 15% dos casais em idade reprodutiva apresentam alguma dificuldade para engravidar. O conceito de infertilidade ele é bem definido, é todo aquele casal que não consegue conquistar uma gravidez após um ano de tentativas de relações sexuais frequentes, bem distribuídas ao longo do ciclo menstrual da mulher, e claro, sem o uso de qualquer tipo de método contraceptivo. Então essa é a definição clássica de infertilidade conjugal. As causas da infertilidade podem ter relação com a saúde da mulher, com a do homem, ser uma associação de fatores masculinos e femininos ou ainda não possuir causa aparente. No caso das mulheres, um dos principais motivos é a perda natural da fertilidade. A produção de óvulos é limitada, pois nascemos com a reserva ovariana definida. O ápice de ovulação ocorre até os 30 anos. A partir dos 35, essa fertilidade já diminui de forma natural, por conta da queda na quantidade e na qualidade dos óvulos. A mulher, ela nasce, por exemplo, com todos os óvulos que ela vai ter para o resto da vida. Quando ela entra na puberdade, que é a primeira menstruação, ela tem em torno de 400 mil óvulos. E é importante ela saber que todo mês a gente ovula um óvulo, mas a gente perde 1000 óvulos todos os meses. De tal forma que quando ela chega aí nos seus 35 anos, 33, 35, a quantidade de óvulos já é mais baixa e a qualidade também. Então, o nosso papel é trazer essa informação quando? Quando que a mulher ela tem que ter ciência disso? Ela tem que ter ciência com 25 anos. Ela tem que pensar em planejamento de família numa época que ela nem está pensando nisso, mas ela precisa ter informação. Outros indicadores também podem comprometer a fertilidade. É o caso da endometriose. A endometriose é uma doença benigna, por definição, porque ela não é um câncer. Tá? Então, a gente tem a definição de doença benigna é uma doença que não vai levar ao óbito, né? Mas é uma doença que pode impactar e muito a qualidade de vida de uma mulher. Então, acho que isso é muito importante também a gente ter em mente. A endometriose é definida como a presença de glândula ou estroma endometrial em localização extrauterina. A doença afeta hoje cerca de 6 milhões de mulheres.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Endometriose, entre 10% a 15% de mulheres em idade reprodutiva podem desenvolvê-la e há 30% de chance delas ficarem inférteis. A endometriose, principalmente, ela dá dor, né, ela dá sintoma álgico. Mas um dos principais sintomas da endometriose é a dificuldade para engravidar. A gente não fala que a endometriose causa infertilidade logo de cara. Vamos tentar fazer um racional aqui. A gente tem um trabalho que a gente fez o levantamento das pacientes no Hospital das Clínicas e que a gente encontrou que 40% das pacientes com endometriose tinham algum grau de dificuldade para engravidar. 40%. No entanto, 60% dessas portadoras de endometriose conseguem engravidar sem dificuldade. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso. Muitas das pacientes, quando recebem um diagnóstico de endometriose, elas ficam morrendo de medo, achando que não conseguirão ter filhos. Mas logo de cara, eu já te falo, a maior parte das pacientes com endometriose vai engravidar e sem dificuldade. A ginecologista Marise chama atenção para a questão do ovário policístico, que também é um dos entraves na gestação. A causa hormonal mais comum que a gente encontra é a síndrome de ovário policístico. Então, a gente tem mulheres que têm dificuldade para ovular. A síndrome de ovário policístico é a única? Não. Se eu tenho problema na tireoide, eu posso ter dificuldade para engravidar. Se eu tenho obesidade, se eu tenho diabetes. Então, doenças hormonais podem, sim, afetar o meu processo de ovulação e aí a gente vai precisar investigar isso. A síndrome de ovário policístico é uma síndrome que, na verdade, assim, ela não é só hormonal, mas é uma dificuldade que a mulher tem de ovular. Então, ela não ovula todo mês e, por isso, não menstrua todo mês. Pode ter uma menstruação, um ciclo menstrual mais bagunçado. Mesmo com diversos motivos para desistir do sonho de ter um filho, em muitos casos existe solução, principalmente por meio dos avanços da medicina reprodutiva, hoje entendida e vista como um tratamento de saúde. Dos 40% que têm dificuldade para engravidar, e que é algo bastante relevante, né, esse percentual, a gente consegue atuar de diversas maneiras, seja por cirurgia, seja por técnica de reprodução assistida, seja por um simples controle do ciclo menstrual. Então, a gente não tem que enxergar a endometriose como uma sentença de que a mulher não vai ter filhos. Muito pelo contrário. A maior parte das portadoras de endometriose vão conseguir ser mães. E a dificuldade de ter um filho pode estar no homem. Entre os fatores masculinos que podem desencadear o casal infértil está a queda no número de espermatozoides, doenças como cachumba, anomalias endócrinas e, principalmente, varicocele. A principal causa de infertilidade no homem é, sem dúvida nenhuma, a varicocele, né, que é uma doença que atinge aí as veias do cordão espermático e que acaba desenvolvendo uma infertilidade no homem. Muitas vezes o diagnóstico já vem na adolescência dessa varicocele, né? Então, também não quer dizer que todo homem com varicocele vai ter infertilidade, mas é a principal causa disparada no homem de infertilidade. Na infertilidade primária, cerca de 30% a 40% dos casos é de varicocele. E o que a gente chama de infertilidade secundária é quando um casal, um homem já teve um filho e quando vai tentar ter um outro filho, ele não consegue engravidar. Aí, nesses casos, a varicocele chega a cerca de 80% da causa da infertilidade nesses homens. Por quê? Porque ela é progressiva, ela leva a uma infertilidade progressivamente, ela piora a fertilidade do homem.
Segundo Marcelo Gava, que faz parte da disciplina de reprodução do Departamento de Andrologia, Reprodução e Sexualidade da Sociedade Brasileira de Urologia, existem situações em que a causa da infertilidade no homem tem origem externa. O estilo de vida, a alimentação, então a obesidade é um importante fator que agrava a fertilidade de um homem. O tabagismo, o uso de drogas, a poluição do ar, o estresse, né? O uso excessivo de álcool, né? E hoje uma coisa bastante preocupante é o uso indiscriminado e às vezes de testosterona, né? Que isso tem aumentado muito o uso de testosterona de modo recreativo, vamos dizer assim, ou para melhora de performance de esporte ou para melhora estética, que a gente tem observado um aumento bastante considerável do uso de testosterona na população jovem em idade reprodutiva. E a Covid-19 também pode afetar a saúde do homem. O andrologista Jorge Alac, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, acompanhou pacientes homens que tiveram Covid-19 e observou que os resultados de exames de fertilidade e hormonais permanecem alterados mesmo meses após se recuperarem da doença. Aquele estudo nosso inicial, mostrando de maneira bem categórica que o homem é mais vulnerável tanto à infecção de maior gravidade quanto de mortalidade do que a mulher, o sexo feminino, foi importante. E a resposta pode estar aqui na questão de que o trato reprodutivo masculino, em particular os testículos, tem todos esses receptores para a entrada de vírus. Aí nós fizemos um primeiro estudo inicial, publicado logo em 2021, onde nós identificamos o testículo aqui, todos os tipos celulares têm receptor para a entrada do vírus. E o detalhe é que o testículo, ele tem não só a fechadura e a chave, como ele tem uma facilidade de penetração. Então, tem que ter uma proteína para ativar o receptor, ou seja, você tem que ter uma outra estrutura molecular para poder abrir a porta. O ovário não tem, o testículo tem. Então, a gente pode ver aqui que não basta ter só o receptor para se ligar. Tem que ter um ativador desse receptor. E isso é encontrado nos testículos. Já os testes hormonais apontam que os níveis de testosterona de muitos deles também despencaram após a Covid-19. Abdicar do desejo de aumentar a família não deve acontecer antes de procurar um profissional. É importante sempre que aquele casal que deseja uma gravidez procure um médico. Não fique tentando, achando que o milagre possa acontecer. Procure um médico, identifique o que está acontecendo, seja proativo nessa questão, porque o tempo ele realmente joga muito contra. Esta mulher não será identificada, mas vamos chamá-la de Carla. Por mais de um ano, ela e o marido fizeram inúmeras tentativas para ter um filho. Ela, na época, tinha 34 anos e o marido 36. A dificuldade do casal estava na fragmentação do DNA espermático. Essa alteração reduz a capacidade dos espermatozoides fecundarem o óvulo e gerar um embrião. Nós tentamos a indução de ovulação. Então, eu tomei uma medicação e fui monitorada via ultrassom. Então, comecei a fazer ultrassom seriado. E aí, nesse ultrassom, apareciam números de folículos, né? Que possivelmente poderiam ter óvulos dentro. E aí, com essas imagens, a ginecologista dizia quando que a gente podia ter relação sexual, né? Então, é também chamado como coito programado. Desse 1 ano e 4 meses, a gente ficou 6 meses fazendo esse coito programado, vamos dizer assim, né?
casal jovem e que está tentando engravidar e não consegue, a primeira coisa é a gente investigar a causa, né? Então, dependendo da causa, eu vou ter caminhos diferentes. E aí, quais são os tratamentos de reprodução assistida? A gente tem tratamentos de baixa complexidade, onde nós chamamos de coito programado e a inseminação intrauterina. O coito programado é o nome técnico, mas a gente chama hoje de namoro programado, que é uma relação sexual programada, né? Então a gente vai dizer quando aquele casal vai ter relação no dia fértil para conseguir engravidar. O assunto ainda gera desconforto no marido da nossa entrevistada. Ela conta para a nossa equipe que a luta para engravidar foi às escondidas. Ele não se sente à vontade de contar para as pessoas. Eu particularmente não vejo razão assim para esconder algo que deveria ser tão naturalizado hoje. Ainda é um assunto tabu. Não sei no caso do meu marido se é essa razão, acredito que não, mas para muitos homens ainda tem aquela questão da masculinidade, né? De não poder, sei lá, de ter uma imagem meio que fragilizada diante de um quadro desse, né? Ainda mais que no caso do meu marido, ele teve uma contribuição não total, porque afinal de contas eu também tinha um número reduzido de óvulos, mas acredito que isso deve mexer um pouco com essa questão, né? E fora também a questão de valor, como é um valor muito alto, as pessoas tendem a achar que só quem tem muito dinheiro consegue fazer. Só que várias clínicas têm programas de acesso a pessoas com uma renda menor para poder conseguir fazer esse tratamento. A ansiedade tomou conta do casal, que tentou outros métodos para gerar um bebê. Então, eu confesso que eu fui, assim, eu sempre fui bastante ansiosa, vamos dizer, né? E aí, com a demora, porque eu sei que algumas pessoas demoram 6 meses, 1 ano, e aí eu já tinha falado pro meu marido, ó, se passar de 1 ano e a gente não conseguir, vamos investigar, vamos ver, né, o que pode ser feito pra gente conseguir. E aí, foi nesse processo que a gente primeiro tentou a indução, né, de ovulação, e depois a gente acabou indo para fertilização, porque 6 meses é o limite, parece, de tempo que pode ser usado essa medicação para indução de ovulação. Depois de 6 meses, eles dizem que realmente, se não for em 6 meses, dificilmente vai ser, vamos dizer assim, né, a grosso modo. A decisão foi pela fertilização in vitro. Ela foi criada há quase 45 anos e contribui para ajudar pessoas que apresentam dificuldade para engravidar de maneira natural. Em 2020, foram mais de 34 mil o número de ciclos de fertilização in vitro. E em 2021, os procedimentos cresceram, com a realização de mais de 45 mil ciclos no país, uma alta de 32,7%. A fertilização in vitro coleta óvulos e fertiliza com sêmen em laboratório. O processo inclui desde a fertilização até o desenvolvimento dos embriões. O tratamento é fertilização in vitro, que pode ser clássica ou ICSI. Na clássica, a gente coloca no laboratório óvulo com espermatozoides. Então, como que é o processo? Tanto para uma quanto para outra, a gente vai fazer um processo, a mulher menstrua, a gente vai fazer uma estimulação ovariana tomando hormônios injetáveis todos os dias, né, na barriga, com uma agulhinha de insulina bem fininha. Isso não dói, é bem tranquilo. E esse processo leva em torno de 10 dias, 10 a 12 dias. E aí, quando esses folículos eles atingiram um tamanho adequado, e aí não, a gente precisa uma quantidade maior, né? Então, normalmente a gente aqui 6, 8, 10 folículos, enfim, vai depender da idade da mulher, a gente vai ter mais ou menos folículos. A gente
toma uma medicação para finalizar o processo de maturação, e aí vai 36 horas depois para o centro cirúrgico, com sedação para fazer a coleta dos óvulos. O homem colhe o sêmen no mesmo dia, é feita a fertilização no mesmo dia. Então, se for fertilização in vitro clássica, a gente vai colocar espermatozoides junto com o óvulo lá na proveta, né? Por isso bebê de proveta, então a gente chama de uma placa de Petri. E isso vai para dentro da estufa e a fecundação ela vai ocorrer de forma natural no laboratório. E foi assim que Carla engravidou. O médico na época pediu 12 dias antes de fazer o exame de sangue do beta-HCG. Aí eu fiz o exame de sangue e graças a Deus já veio positivo logo de cara. Inclusive nós transferimos os 2 únicos embriões que a gente conseguiu, a gente transferiu, então havia o risco de ter vindo gêmeos. E, inclusive, no primeiro ultrassom apareceram 2 sacos gestacionais, porém, um deles não se desenvolveu. Então, vamos dizer assim que eu engravidei de 2, porém só um se desenvolveu até o final. Para a surpresa dessa mãe, quando ela parou de amamentar, gravidou naturalmente do segundo filho. Eu acredito que como eu amamentei até 1 ano e 4 meses, quando eu parei de amamentar, estava muito recente, né, a parada, né, a amamentação, o encerramento da amamentação, e aí a gente fica sem ovular, né, durante a amamentação, ou fica com uma ovulação bem diminuída. Então, quando eu parei de amamentar, provavelmente foi quando eu ovulei, e aí acabei engravidando naturalmente. Sempre foi. Minha vida inteira, desde que eu era criança, eu sonhava já em ser mãe, já colocava o nome das minhas bonecas, dos meus bonecos, eram os nomes que na época eu queria, caso um dia eu fosse mãe, eram os nomes que eu queria colocar. E eu sempre quis ter um casal. A única diferença é que eu queria uma menina e depois um menino, e veio o inverso na realidade, mas eu sou extremamente feliz e realizada. Realização de Fabiane, que também chegou, mas passou por um longo processo, já que decidiu deixar para mais tarde ter filhos. Eu sempre tive um sonho de ser mãe, né? Eu sei que algumas mulheres optam, né, por não serem, mas eu quis muito ser mãe um dia, né? Engravidar, passar por todo esse processo que eu acho muito, muito bonito, eu acho muito especial, né? É algo de Deus mesmo, assim. E casei nova, jovem, né? 17 para 18 anos, casei em 2005 e resolvemos ter filhos, claro, ele também tinha essa vontade, mas não era aquela necessidade no momento. Ele trabalhava, estava recém, né, começou a trabalhar pouco tempo, era estagiário, e eu estudava, aí passei para a faculdade, então foram aí anos, né, na área de saúde como enfermeira, depois fui para trabalhar também, então tinha vontade, mas a gente queria mais à frente. E esse desejo veio assim, eu estipulei uma idade com 27 anos, mas isso não aconteceu, isso veio acontecer 10 anos depois, né, com 37 anos que veio aí a maternidade. A maternidade chegou, mas antes, as tentativas foram inúmeras. Começamos, né, tentar naturalmente e veio aí 1 ano de tentativas, né? E aí eu procurei, como eu não conseguia engravidar espontaneamente, aí eu procurei uma ajuda médica, né? Eu morava no Rio de Janeiro nessa época. E então comecei a fazer todos os processos, exames, e lá não foi nada positivo, né? Então, a cada processo, até cheguei a fazer FIV lá no Rio, era uma frustração, a gente ficava chateado, né? Questionava até Deus, né, o porquê de estar acontecendo,
Bom, enfim, resolvemos aproveitar, que já aproveitávamos, né, também viajávamos muito, dedicávamos ao trabalho, ao estudo, e esquecemos um pouquinho disso. Nesse período, o Flávio foi transferido para São Paulo, né? Hoje, atualmente, a empresa dele atua, é uma empresa mineira, né? Mas atua em Minas e no Rio, em São Paulo. E quando viemos para cá, passado um pouco tempo, resolvi voltar novamente a procurar ajuda médica para poder engravidar. Deixar esse sonho para trás nunca esteve nos planos do casal. Então a empresária, mais uma vez, fez a fertilização in vitro. E desta vez, o resultado veio em dobro. Não desistia, sempre tinha uma fé lá dentro, uma esperança que a minha hora ia chegar. Se não chegou, porque não era o momento. Então, fui encaminhada para Huntington, para o Dr. Maurício Cherrin, que é assim, um profissional espetacular, maravilhoso, assim, abaixo de Deus, só tenho gratidão por ele, né? E aí lá eu fiz 2 tratamentos. O primeiro também não deu certo, e o segundo, que foi em 2019, graças a Deus nós conseguimos. A felicidade aí foi muito milagroso. De todos os embriões, nós conseguimos 3 embriões. E no dia da transferência, né, quando a embriologista chegou até o local, onde já estava preparado para fazer a transferência, ela: quantos vocês vão transferir? Aí meu marido: vamos colocar os 3. Aí eu: pelo amor de Deus, ó, né? Tá ficando doido. Ela: não, calma, são embriões muito bons, a gente não precisa de ter pressa. Então, resolvemos, com essa demora, colocarmos 2. Inicialmente, veio o positivo, né? A Isabela e a Sofia estão aí. Veio em 2019, tentei em 2019, elas nasceram em outubro de 2019. E aí, foi muito feliz, né? Para chegar nesta felicidade, há obstáculos a serem vencidos. Os especialistas falam que o emocional é uma grande barreira para a gestação. Na maioria dos casos, as pessoas estão em um estado emocional de fragilidade, ansiosos e desgastados por um processo que pode ter sido longo e difícil. Ter o diagnóstico da infertilidade, assim como a exclusão das possibilidades naturais para conceber um filho, provoca, muitas vezes, angústias e conflitos que afetam a vida conjugal. Muitas vezes há também prejuízos, pesos na esfera conjugal. A atividade sexual dos casais acaba acontecendo de um jeito onde é desvinculado o prazer sexual dos fins procriativos. Então, até a intimidade do casal, o dia a dia dos casais acaba ficando muito mobilizado, muito mexido, em função de tentar ter um bebê e não estar conseguindo, né? Então, a infertilidade ela acaba abalando assim, a visão de corpo saudável, a visão de poder fazer tudo aquilo que quiser, as questões de acordo com a sua espiritualidade. Às vezes as pessoas se perguntam: por que comigo? Por que eu? Por que todo mundo pode? Por que eu não consigo? E cobranças sobre maternidade recaem principalmente sobre as mulheres. De acordo com a psicóloga Maria Pinho, ter ou não ter filhos é uma das questões que mais mexe com a sociedade. Antes mesmo de perguntarem cadê o bebê, quando o pessoal está namorando, perguntam: quando é que você vai casar? Casou? Quando é que vai ter o primeiro bebê? Tem o primeiro? Quando é que você vai ter o segundo? E assim vai, né? A sociedade exige hoje, e a gente também exige, né, fazer parte, pertencer de diversas maneiras, seja, né, socialmente, tem que ascender profissionalmente, tem que ter um bebê. Então, sim, infelizmente, hoje há uma cobrança muito grande, social, familiar, para que as pessoas tenham um filho.
E aí, quando elas não conseguem, essa dor é muito grande, essa ferida é muito grande, porque muitas vezes ninguém tem ideia que aquele casal está em sofrimento, está tentando e não está conseguindo. O que se vê a todo instante são fotos e vídeos de momentos felizes nas redes sociais. A internet também traz um peso grande para quem busca ter filhos e não consegue, ou até mesmo a ideia que a gravidez precisa ser no tempo da sociedade, como explica o psicólogo Cláudio Mello. Aquela família toda feliz, todo mundo feliz de manhã, e aí as pessoas começam a acreditar, poxa, mas se eu não tenho isso, se eu não tenho um filho, se eu não tenho essa família tão perfeita, se a família tem uma briga, pronto, é a família infeliz, está todo mundo vivendo feliz, menos eu. Isso é terrível, isso é realmente mortificante, porque você começa a achar que eu sou o único que não tenho felicidade. Eu sou a única mulher que não tem um filho, por exemplo. Eu sou o único homem que não tem um filho. Quando necessariamente essa família que eu falei que é a família ideal, essa família está se desmontando, está se montando outras famílias tão boas quanto famílias de casais homoafetivos e por aí vai. Então, é uma nova realidade que a gente tem que começar a aceitá-la e começar a motivar a que isso aconteça. E não querer ficar encontrando um enquadramento perfeito. Em pleno século XXI, a cobrança ainda é intensa. Porém, muitas mulheres escolhem deixar para mais tarde uma gestação. Ou simplesmente fazem a opção de não ter filhos. Por mais que hoje em dia as pessoas já tenham assim, muito mais liberdade para ser quem elas quiserem, mas alcançar padrões ainda é muito pesado, né? Tem um peso muito grande. Acho que ser diferente numa sociedade que busca padrões é muito difícil, e muitas vezes quem não está conseguindo ter um bebê ou quem decidiu não ser pai e não ser mãe, arca com esse custo, arca com esse peso. Peso para qualquer escolha a ser feita. A busca por uma gravidez tardia está cada vez maior. E com isso a mulher carrega uma bagagem árdua. O maior acesso aos métodos contraceptivos, a inserção das mulheres no mercado de trabalho, a preocupação com a carreira profissional, a espera por um relacionamento estável, além dos medos envolvidos na gestação, explicam em parte esse fenômeno global. O último levantamento do IBGE mostra que é cada vez maior o número de mulheres que decidem ser mãe após os 30 anos. Em 2019, 37,5% das mulheres que engravidaram já tinham ultrapassado essa idade. Entre 2009 e 2019, aumentou em 63,6% o número de mães na faixa etária entre 35 e 39 anos. As estatísticas mostram ainda que entre os 40 e 44 anos, a alta no número de partos foi de 57%. E entre 45 e 49, o aumento foi de 27,2% na comparação. Já entre mulheres com mais de 50 anos, o crescimento foi de 55% no mesmo período. Aos 55 anos, Cláudia Raia está grávida. E mais, segundo a atriz, a gestação veio na menopausa, 4 anos depois que ela parou de menstruar e sem nenhuma inseminação artificial ou doação de óvulos. A Cláudia Raia comentou que ela fez um tratamento de reprodução, ela congelou os óvulos com 48 anos, se eu não me engano, e ela foi trabalhar com esses óvulos, né, agora nessa idade de 55, e a gravidez não veio, na verdade não houve nem a formação dos embriões. E nesse processo de tratamento hormonal para receber esses embriões que seriam formados e que acabaram não acontecendo, ela comenta na entrevista que houve uma formação de folículos, né, e que pode acontecer, né? Não somos nós que temos que duvidar da palavra da Cláudia Raia. Eu sempre falo, Sara foi mãe aos 90 anos, né? Então, existem mães que são, né, que engravidam numa idade muito mais avançada. O que fica disso, na verdade, não é a questão de saber se a Cláudia Raia engravidou com natural ou com algum tratamento de reprodução assistida, porque isso interessa apenas ao casal, né? Esse é o meu ponto de vista, interessa a Cláudia Raia, ao marido e ponto final, né? O que a gente precisa só passar, né, para a população, para os pacientes,
é que é muito raro isso acontecer. A idade avançada é um grande complicador. A Aparecida hoje tem 60 anos, mas com 38 planejou ter um filho. E veio o primeiro susto. 38 anos, já casei um pouco passada, né? Que eu costumo dizer. E aí, claro, eu já pensei, tipo, caso hoje, amanhã eu já tô grávida. E realmente, em menos de um ano de casada, eu engravidei, tive o primeiro aborto. Mas o meu primeiro aborto eu perdi com 2 meses e pouco. Ela teve mais um aborto e conta que começou a fazer tratamento. Mas nada seguiu como a Aparecida imaginava. Ela perdeu mais um bebê. A dona de casa tinha um mioma. Vai tudo de novo, aí os médicos queriam tentar eu engravidar para tirar o útero junto, só que eu não consegui a consulta, porque tudo é muito demorado, e eu peguei assim muito demorado, e não consegui, e eu precisava de um medicamento de alto custo, porque na minha idade o mioma não diminuía mais sozinho. O médico me explicou que em mulheres mais novas, os miomas podem diminuir. Não era o meu caso, eu precisava de uma medicação, essa medicação era muito cara e eu fui tentar uma fila na farmácia de alto custo, eu nunca fui chamada, até que eu comecei a ter hemorragias. Aí foi piorando, aí não deu tempo mais de tirar, aí eu tive que tirar o útero, aí acabou todas as esperanças. Comigo foi isso que aconteceu. A revolta tomou conta da mulher, que sonhava em ter filhos. Eu era muito angustiada, eu era de mal com o mundo, com Deus e principalmente com as mães. Mulher grávida, então, eu era de mal com elas. Eu achava que as pessoas próximas a mim ficavam grávidas para me afrontar, para esfregar a gravidez dela na minha cara. Entendeu? Isso foi durante um bom tempo. Por exemplo, eu podia, se eu pegasse um ônibus e uma grávida entrasse, eu podia acabar de ter entrado, tá? Milhões de distância do meu destino. Eu descia do ônibus. O alento de Aparecida aconteceu depois que uma vizinha muito amiga teve um bebê e precisou de ajuda para cuidar da criança. A partir daí, as amigas dividiram a maternidade. E aí ele passou a morar comigo com 9 meses. Direto, ele ficava o dia inteiro. Com 9 meses ela falou, fica aí porque não vai adiantar, o filho é teu. Hoje ele vai fazer 23 anos, de 3 de outubro, e acabou ficando comigo. E ele foi assim, tudo, porque eu tinha uma criança em casa, eu podia fazer o papel de mãe com ele em casa, porque ele morava comigo. Então assim, para mim foi meu bálsamo, sabe? Aquela lâmpada que Deus fala, aquela torre que Deus fala, toma aí, segura. Aí aconteceu, hoje ele tá com 23 anos, aí quando foi há 3 anos atrás, ele, né, teve um filho, e aí, como ele já sempre morou comigo, aí veio a mulher dele, ele, e agora moram os 3 comigo. Além de Júnior, tem a Laura, que é adotiva. Também filha de uma colega que passava necessidades e não tinha condições de cuidar da menina. E assim, a Aparecida ganhou mais um filho de coração. Acredito que Deus me deu os filhos do coração para me ajudar, porque era muito difícil. Doía muito, 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 assim. Era muito choro, muito choro. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender, que é um tabu, muitas vezes é a mulher ela se inferiorizar porque ela não conseguiu ser mãe espontaneamente. Acho que essa é a principal fala que eu gostaria de deixar aqui, porque não existe isso. Aquela mulher não é inferior porque ela não conseguiu engravidar espontaneamente. Ter filhos é um projeto de vida para muitas famílias. O desejo está relacionado a dar continuidade às suas gerações. Além disso, existe também a vontade de ter alguém para cuidar, dar carinho, dividir, ensinar, aprender e amar.
Estamos de volta com o Documento Jovem Pan. Estudos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística comprovam que as mulheres estão iniciando a experiência da maternidade cada vez mais tarde. E o congelamento de óvulos é a alternativa para preservar a fertilidade para o momento futuro. No Brasil, o procedimento é regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina. Algumas mulheres desejam se tornar mães, mas diante de mudanças tanto sociais quanto comportamentais, decidem postergar a maternidade. Só que o relógio biológico não faz acordo com a mulher. Quando cruza a barreira dos 35 anos, é como se entrasse na última volta de uma corrida da maternidade. E aí começa a acelerar e buscar alternativas para ter um bebê. A chegada fica muito mais difícil. Há mais quem pense na maternidade mais cedo. Para garantir uma possível gestação, investe no congelamento de óvulos. O congelamento de óvulos hoje, para ajudar na proteção da fertilidade das mulheres em atividade profissional. Tem vários casais que nos procuram também pelo mesmo motivo, que eles querem retardar a sua fertilidade, tem medo que isso tenha um impacto negativo em cima da chance de gravidez, então eles congelam os óvulos, eventualmente até os embriões. No tratamento de casais homoafetivos, tanto femininos como masculinos, a gente tem uma procura de tratamento significativa hoje, então o tratamento, e também tem um outro grupo de pessoas que procuram tratamento por causas genéticas, né? Indivíduos que têm herança familiar de uma doença genética altamente impactante, que tenha uma capacidade da gente estudar no embrião essa doença, impedindo que ela se propague na prole adiante. Então também tem um grupo de pacientes que a gente trata hoje que não tem fertilidade, mas tem uma herança genética capaz de ser tratada pelo tratamento de reprodução assistida com diagnóstico genético pré-implantacional. A embriologista Amanda Monteiro explica como é o processo de congelamento de óvulos. Quando a gente fala de congelamento de óvulos, então a gente retira os óvulos da paciente, em média 2 horas depois a gente já está congelando esses óvulos, e aí terminou o congelamento, eles vêm aqui para essa sala e ficam armazenados. Uma vez armazenadas as amostras, a gente não tem tempo determinado para a utilização dessas amostras. Então elas não têm um prazo de validade, né? Elas permanecem aqui congeladas o tempo que for necessário até o paciente vir utilizar ou não essas amostras que estão aqui congeladas. O processo em si ele é muito rápido, né? Então, são procedimentos cirúrgicos de baixa complexidade, né? Então, a retirada do óvulo é um procedimento cirúrgico, mas é com uma complexidade pequena. A anestesia ela é simples, é uma sedação. Terminando o procedimento, a paciente se recupera, ela já vai embora para casa. Como se fosse um exame de endoscopia ou desses exames que a gente recebe sedação. Nos últimos anos, a preservação dos óvulos deixou de ser um procedimento médico necessário para ser um tratamento eletivo. O congelamento de óvulos trouxe um aumento substancial do número de ciclos de tratamento das clínicas de infertilidade. Hoje, várias clínicas, como a minha clínica, eu trabalho no HC e tenho uma clínica privada. Como na minha clínica privada, cerca de 30% dos tratamentos são preservação da fertilidade. Então, houve um aumento significativo em relação aos tratamentos de fertilização de uma forma geral. A gente ainda tem uma demanda reprimida muito significativa, porque o tratamento ele tem um impacto financeiro bastante oneroso, né? E isso faz com que o acesso a esse tipo de tratamento não é uma coisa que a gente consegue acessar, infelizmente, a população como a gente deveria, né? No Hospital das Clínicas, que a gente tem um tratamento de fertilização in vitro para o público do SUS, nós temos uma limitação. E, obviamente, que isso é esperado, porque o tratamento é muito oneroso e a gente não consegue, com verba pública, atender todo mundo que nos procura. O mercado de reprodução assistida se tornou um negócio rentável.
já que o congelamento de óvulos ou de embriões é a ferramenta mais eficaz para adiar esse prazo. O mercado movimentou 15,74 bilhões de dólares em 2021. A expectativa é de crescimento de 37,8% até 2025, saltando para 21,7 bilhões. A alta no Brasil tem sido vigorosa. O último relatório da Anvisa é de 2019. Cerca de 100 mil embriões foram congelados no país, mais que o triplo de 2012. O congelamento de óvulos é uma busca principalmente por mulheres solteiras. Nessa sala, a gente armazena as amostras de óvulo, os embriões e amostras de sêmen para os pacientes que estão preservando a fertilidade por algum motivo. Então, mulheres jovens, solteiras, que pensam na maternidade futura e congelam seus óvulos, eles ficam armazenados aqui. Para pacientes oncológicas também, que estão em tratamento para preservação da fertilidade antes de tratamento adjuvante de quimio ou radioterapia. E a gente também tem amostras de sêmen, todas nesse mesmo perfil. Então, pacientes que vão congelar a fertilidade por algum motivo que possa levar eles no futuro à infertilidade. Nossa, comporta quase 1000 amostras, né? Então a gente tem aqui um número grande de amostras armazenadas. É um ambiente que cresce muito rápido, então a gente vai sempre adquirindo cada vez mais tanques e colocando mais amostras congeladas dentro deles. Karina tem 40 anos. Congelar óvulos era um assunto fora de cogitação para a empresária. Mas um sinal de alerta acendeu quando uma amiga realizou o procedimento. Na verdade, eu não pensava muito até uns 33, 34, até porque esse é um assunto que não é muito falado, né? E claro que o peso de quando eu vou ser mãe, a idade, né? E aí eu, com uns 34, 35, eu acabei encontrando uma amiga que tinha acabado de fazer o congelamento. E aí é que isso começou a ficar vivo dentro de mim, porque até então eu também não estava nem pensando muito nisso. Mas aí quando você conhece alguém que fez, te conta a experiência, é aí que eu fui atrás. Então, eu tinha uns 35 anos, e aí eu fui conversar com a minha médica, que coincidentemente ela é ginecologista e especialista em reprodução humana. Então foi até mais fácil, né? Porque normalmente você vai no ginecologista e ele te indica um outro profissional, né? Mas eu até questionei a minha médica, porque ela nunca me falou nada, né? E ela me acompanha há muitos anos e eu que fui atrás para perguntar como é que as coisas aconteciam, como era o processo e assim por diante. Então foi mais ou menos nessa faixa de 35 anos. A empresária fez o congelamento de óvulos, mas foi cheio de enfrentamentos. Então eu esperei ainda uns meses para poder me organizar financeiramente e acabei fazendo o primeiro ciclo com 36 anos. Né? Aí fiz o primeiro ciclo, então como eu falei, assim, você investe no médico, na clínica, na medicação, e aí é um mês que você fica ali, né, dentro do processo, né, enfim, da mulher ali, você vai tomando a medicação, vai acompanhando e faz a coleta. E acho que tem um ponto importante que também é a expectativa, né? Eu tinha uma expectativa muito alta em relação a essa coleta, né? Porque eu achei que eu fosse coletar e estava tudo resolvido. E por uma questão do destino, eu fiquei bem frustrada, porque eu só coletei 2 óvulos. A idade, segundo a ginecologista, pode trazer incertezas no procedimento. Muita gente fala assim, mas por que tanto preconceito contra as mulheres mais velhas? Na verdade, não é preconceito. É tempo mesmo. A gente está falando de saúde. Então, se a gente puder congelar antes dos 35 anos, é fundamental. Na verdade, eu falo que melhor ainda se for antes dos 33. E se a gente pegar a gente tem estudos mostrando uma curva de qualidade de óvulos mesmo. E o pico da qualidade é 30 anos, tá? Então,
Claro que assim, a gente vai ter variações de uma mulher para outra, então a gente está falando de estatística, mas você pode congelar óvulo em qualquer idade? Você pode. O problema é que assim, quanto mais idade você tem, menos chance de você ter um óvulo geneticamente normal. E chegou a pandemia e Karina perdeu mais tempo, o que a fez temer não conseguir realizar o congelamento de óvulos. E aí eu fiquei mais preocupada, porque aí eu acabei fazendo só com 38 para 39, né? Assim, eu estava no final dos meus 38 para fazer 39, e aí a gente fez, mas aí até a gente mudou um pouco o protocolo, ela, né, para tentar coletar mais óvulos, então ela mudou a medicação, né, aumentou um pouco a dosagem das coisas. E aí nesse último ciclo, que foi no ano passado, em 2021, no começo do ano, eu coletei mais 5, acho. E aí fiquei com um total de 12 óvulos congelados, e aí eu falei, bom, chega, seja o que Deus quiser, é o que temos. E então assim, foi um processo que eu acho que exige essa questão de emocional, porque a gente cria muita expectativa, né? Então, e para mim ainda foi mais longo, porque eu não tive que esperar depois na pandemia, então eu fiquei mais ansiosa ainda, mas enfim, é o que temos para hoje. Ela conseguiu o número ideal de óvulos para congelar. A empresária nos conta o quanto investiu para ser mãe futuramente. Se eu for fazer uma média assim por alto, o todo eu devo ter gastado uns 70, 75 mil reais, né, nos 3 ciclos, né? É claro que assim, como eu fiz um ciclo depois do outro, a minha médica, o trabalho dela, ela acabou cobrando mais barato depois na segunda vez, no segundo ciclo, mas aí depois, quando passaram 2 anos para poder fazer, ela cobrou o valor, né, normal. Mas medicação é caro, assim, é em torno de 5, 6 mil reais, dependendo da medicação e da dosagem, que hoje deve estar muito mais caro, né? Só a clínica também, em torno de 5, 6 mil reais, fora que a gente paga uma manutenção de 500 reais a cada 3 meses, né? Então acaba sendo para manter os óvulos congelados, né? Então assino um contrato e que se eu não pagar, eles vão desligar, né? Assim, então eu perco tudo. Então ainda tem essa mensalidade que a gente tem que pagar para poder manter os óvulos lá. Um sonho que ficou caro para Karina, que acredita que esse cenário pode mudar ao longo do tempo. Eu acredito que, assim, quanto mais a gente puder falar sobre esse assunto, né, para outras pessoas, né, e talvez em algum momento, né, esse tipo de procedimento possa vir fazer parte de alguma questão de convênios ou do governo, que tem tantas pessoas, tantas mulheres que querem ter filhos e não, né, e não podem e tal. Então, acho que se fosse para deixar uma contribuição final, é isso. Quanto mais a gente puder falar desse assunto, para que isso comece a reverberar e esse processo possa ser um pouco mais acessível às pessoas, né? Hoje a empresária segue tranquila com sua escolha. Várias questões a fizeram tomar a decisão de congelar os óvulos. É uma série de fatores, né? Eu não tinha um parceiro, então não tinha uma perspectiva ali de ter filhos. Também estava no auge da carreira, como eu comentei, viajando bastante, então era uma coisa que me preocupava, assim. Poder escolher se num futuro eu precisar usar, tira um peso das costas, né? Justamente porque as mulheres, é isso, né? Os óvulos, né? Infelizmente, independente da idade e o quanto a tecnologia consegue ajudar a gente a viver melhor, os óvulos ainda não descobriram nada que fizessem com que eles, né, ficassem jovens para sempre, né? A especialista faz um alerta importante. Se a mulher não tem parceiro sexual, o jeito é congelar o óvulo mesmo, não tem outra opção. A gente sabe que assim, os óvulos sobrevivem menos do que os embriões. Então, assim, se a gente pensar, o óvulo ele é uma célula. Então, no descongelamento, ele pode não sobreviver. A gente precisa ter em mente que o congelamento de óvulos não é garantia de gravidez, né? Então, parte pode não sobreviver ao descongelamento, se tem uma parte que pode não fertilizar.
E aí uma parte que pode não evoluir como embrião e no final o que a gente quer não é só a gravidez, a gente quer o bebê em casa. Casar e ter filhos costumavam ser uma evolução natural, mas hoje ter filhos não é necessariamente para muitos uma prioridade para o presente, e sim um projeto futuro. Com essa tendência global, muitas técnicas e inovações vêm de encontro para atender essas famílias, que escolhem o momento certo para trazer ao mundo mais uma vida. Eu acho importante dizer que os tratamentos de reprodução humana são tratamentos hoje com um resultado bastante satisfatório. Infelizmente, esse resultado depende de repetições, mas isso está dentro de uma característica biológica da nossa espécie, a qual nós seremos incapazes de escapar. As técnicas hoje são técnicas absolutamente dominadas, os tratamentos são seguros, e o que falta muito para a gente ainda é conseguir chegar a atingir o maior número de indivíduos da população em virtude tanto dos custos como dos mitos e dos tabus que o tratamento envolve. Mas aos poucos a gente está vencendo. Nós estamos aumentando o número de ciclos gradativamente e espero que daqui a pouco a gente consiga atingir um público maior do que a gente atinge hoje. O documento Jovem Pan fica por aqui toda semana, a verdade dos fatos. E esse conteúdo você pode rever no canal do YouTube da Jovem Pan. Até o nosso próximo encontro. Realização Jovem Pan News.